Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Petrobras muda a política de preços dos combustíveis e vai deixar de usar a paridade internacional. O setor de cana-de-açúcar está preocupado. Comissão Europeia aprova a lei ambiental que vai afetar o agro do Brasil. Nós vamos entender os efeitos imediatos para o produtor rural brasileiro e o que vem pela frente depois dessa aprovação. Você vai ver também, agricultores de Santa Catarina viajam 12 horas de ônibus e lotam a audiência pública sobre marco temporal das terras indígenas. Queremos permanecer em nossas terras, dizem eles. Já no Congresso, a Câmara dos Deputados instala a CPI que vai investigar os financiadores do MST. E ainda, retomado o julgamento no STF que vai decidir se a pulverização aérea é permitida no Ceará. Tem ainda o Brasil registrando o primeiro caso de gripe aviária em aves silvestres. Essa doença, que foi detectada, está a menos de 100 quilômetros do município que possui o maior número de galinhas do Brasil e é capital de uma produção muito forte. Nós vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. A Petrobras anunciou mudanças na política de preços dos combustíveis. Em comunicado realizado aos investidores, a companhia revelou que essa nova política de comercialização vai valer para o diesel e para a gasolina e vai substituir a paridade de importação, que levava em conta as flutuações do mercado internacional para a formação de preços internos. O documento ressalta ainda que os reajustes continuarão sendo realizados, mas sem uma periodicidade definida, e evita que a volatilidade das cotações internacionais e do câmbio sejam repassados para os preços internos dos combustíveis. No mesmo dia, a Petrobras também anunciou uma redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Mas analistas de mercado dizem que um fato não está correlacionado com o outro. Isso porque essa redução nos preços de gasolina, óleo diesel e gás ainda levaram em conta a paridade internacional de preços. E durante a coletiva de imprensa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, explicou a nova política e revelou que o método se trata de um abrasileiramento dos preços. Abrasileirar o combustível era uma das promessas de campanha e estava no plano de governo de Lula. Vamos ver o que disse o Prats. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. Como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos a greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum. Desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. O que nós estamos garantindo aqui, não é, ministro? É menos volatilidade, que é muito mais importante, né? É menos sujeição à volatilidade especulativa internacional.
A Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil disse em nota que o fim da paridade de preços dos combustíveis vai impactar diretamente os produtores de cana-de-açúcar. Segundo a organização, o preço do etanol está atrelado ao preço da gasolina. E uma vez que há redução da gasolina, toda a cadeia sucroenergética sofrerá consequências. A entidade ainda disse que não é a favor de custos altos de combustíveis ao cidadão, mas não considera justo que as onerações recaiam sobre o setor agro. Já a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que responde por 50% da produção nacional de etanol, disse que vai aguardar mais detalhes para se manifestar sobre o tema. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, explica por que a referência de preços internacionais é importante para garantir o abastecimento de combustíveis aqui no nosso país. Vamos ouvir. O Brasil ele é importador de derivados de petróleo. Nós importamos diesel, importamos gasolina e importamos o GLP, o gás de cozinha. Então, o não uso da PPI, ele de certa forma aniquila do mercado os importadores privados que hoje fazem essa importação e garantem o abastecimento do mercado nacional. Quando você não usa a PPI e acaba usando uma política não transparente na precificação por parte da Petrobras, que é o maior agente do refino, com 80% da capacidade de refino nacional, ela desestimula esses agentes importadores privados a fazer essa importação porque eles perdem a transparência e a previsibilidade dos preços. Então o risco disso acontecer é a gente não ter esses importadores atuando no mercado, por um lado podendo ter desabastecimento, já que a gente precisa desses derivados, e por outro talvez transformando a Petrobras na única importadora de derivados de petróleo e aumentando ainda mais o poder de monopólio da companhia. No passado, essa PPI já não foi usada durante um período aqui no Brasil, entre 2014 e 2015, o que trouxe grandes prejuízos à Petrobras, já que a empresa era obrigada a importar combustível mais caro e vender combustível aqui dentro mais barato. A gente pode ver que nesse primeiro gráfico, se a gente olhar entre 2014 e 2015, a importação, a defasagem, a diferença entre a importação, o preço da importação e o preço vendido no Brasil cresceu, e essa diferença, esse prejuízo, que está colocado aqui pela linha laranja, ele foi todo absorvido pela própria Petrobras, gerando um rombo de caixa da empresa da ordem de 40 bilhões de dólares. No segundo gráfico, a gente pode ver essa mesma defasagem, essa mesma diferença nesse período entre 2014 e 2015, pouco de 2016, também como a defasagem trouxe esse prejuízo, e essa diferença de preço entre o mercado interno e o mercado internacional era todo suportado também pelo balanço da Petrobras. A Petrobras vai continuar vendendo, vai ser a única importadora e vendendo combustível importado mais caro e nacional mais barato. Como vai ser feito esse mix de preço? Então essa pergunta de como vai ser operacionalizada a nova política de preços ainda está em aberto. Sem falar na perda de competitividade que isso pode causar para outros combustíveis, como por exemplo o GNV, no caso dos carros, do gás natural colocado nos carros, e principalmente do etanol, um biocombustível que ajuda muito o Brasil, principalmente em razão do meio ambiente. Se você cria distorções no preço da gasolina, vendendo gasolina mais barata, isso significa dizer que o etanol perde competitividade. Ou seja, as pessoas deixam de abastecer os seus carros com etanol e passam a abastecer com gasolina. Quem perde com isso é a indústria de etanol, uma indústria brasileira consolidada, além do meio ambiente. Pedro Rodrigues, muito obrigada pelos esclarecimentos e as suas avaliações de impactos no Brasil dessa mudança na política de preços da Petrobras e também para os impactos no setor do agro brasileiro, que já demonstrou preocupação sobre esse tema. Obrigada a você, Pedro.
E agora a gente troca de tema porque o Conselho Europeu aprovou nesta semana uma lei antidesmatamento que proíbe a importação de produtos agrícolas vindos de áreas de desmatamento legal e ilegal após o dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, para os produtos do agro brasileiro entrarem no bloco europeu, será exigido o cumprimento da legislação sobre direitos humanos e dos povos indígenas, a legislação nacional. A medida vai valer para produtos como soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha. E o exportador brasileiro deverá emitir uma declaração confirmando que o produto não tem como origem áreas desmatadas depois desta data de corte lá em dezembro de 2020. Para isso, será necessário fazer toda a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação de risco país. Os países serão avaliados com risco baixo, médio ou alto para desmatamento e degradação florestal. As exigências das empresas que quiserem exportar para a Europa irão depender desse nível de risco. Quanto maior o risco, maior as exigências e também penalidades. Essa lei já havia sido aprovada pelo Parlamento da Europa, só que agora, com o aval do Conselho Europeu, ela vai ser publicada no Jornal Oficial da União Europeia e entrará em vigor em 20 dias. Por isso é hora da gente entender profundamente os impactos de curto, médio e longo prazo para o agro do Brasil que exporta produtos agrícolas para essa região, para a Europa. Vamos receber o nosso convidado Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Professor Daniel, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem, Kelly. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Da mesma forma. E, professor, agora sim é para valer. Lei aprovada no último estágio, alguns dias para entrar em vigor. Aqui no Brasil ainda tem esse tempo de transição. O que muda de imediato para o agro com esta nova lei ambiental europeia? Ótimo. No curto prazo, de imediato, como você disse, Kelly, de 100% da exportação brasileira, em torno de 15% vai para a Europa. Desses 15%, metade, 7,5%, são produtos do agronegócio. A lei europeia atinge em torno de metade ou 60% destes 7,5% do agro. E, portanto, em torno de 4%, 4,5% de todo o produto brasileiro exportado é atingido diretamente por essa norma. Se nós formos colocar em reais, isso daria algo em torno de 15 bilhões ao ano. É pouco em termos totais, porém, é um montante muito significativo, especialmente considerando o momento de vacas magras, digamos assim, e também para aqueles produtores que são afetados. Em relação aos produtores, qual é o montante que nós estamos falando? No caso da soja, 6% dos exportadores brasileiros serão atingidos diretamente. No caso da carne, em torno de 1% dos exportadores serão de forma imediata atingidos. Aqui uma observação, Kelly. Na verdade, a lei, ela vale, como você mesma falou, para todos os produtores interessados em exportar para a Europa. Independente do seu histórico, independente de haver, ao longo de toda a vida, respeitado a lei ambiental e as exigências sociais. Todos são imediatamente afetados. Porém, esse efeito naturalmente será sentido de imediato por aqueles que já estão hoje trabalhando para exportar e alimentar o consumidor europeu. Entre eles, algumas cadeias muito relevantes, como a da cafeicultura, porque há pelo menos produtos como soja, como carne, que você citou, mas há também café, entre outros produtos agrícolas. A cadeia da cafeicultura tem como destino a Europa. Mesmo que esteja em conformidade com esta data de corte, imagino que vai ter que investir um bocado de dinheiro para certificar a origem e provar que está em conformidade com esta nova lei. E este já vai ter efeito imediato na cadeia do café, professor? Sem dúvida alguma. A lei europeia, ela tem uma engenhosidade muito particular, Kelly. O sistema europeu cria um sistema de controle rigoroso que tem como destino imediato as traders. Então, elas é que são, a partir de agora, investigadas, fiscalizadas para garantir que elas trazem não apenas produtos, digamos, seguros, mas produtos que cumprem com aqueles critérios socioambientais que a Europa exige. E o que as traders, a partir de então, passarão a fazer
é transferir ou delegar essas exigências para a ponta. E lá na ponta serão estes produtores e os cafeicultores serão imediatamente atingidos, que terão que buscar, que ir atrás desses serviços de consultoria ou de assistência para fazer o georreferenciamento, para provar que não tem ações na justiça ou ilegalidades, que não tem nenhuma briga com minorias ou com populações indígenas, e assim, para provar que, na verdade, sempre foram limpos. Mas agora, como o pressuposto é a desconfiança, é necessário provar algo mais do que terá um preço para o produtor lá na ponta. Professor, eu me preocupo porque nesse momento em que há uma nova exigência por parte da Europa, imagino que vai ter tanto santo milagreiro querendo vender soluções de certificação, de rastreabilidade. A pergunta é, como a gente vai conseguir ter a rastreabilidade? Vamos? De 100% da nossa cadeia de soja, de carne, de café, todos esses produtos? E como é que faz para escolher qual a melhor forma de certificar? Estamos conformes a essa nova lei? Olha, Kellen, eu acho até que é um pouco mais grave e difícil do que a sua própria pergunta indica, porque a lei, ela ainda contém, digamos assim, lacunas, que são faltas de clareza sobre o sentido exato da norma para, portanto, definir quais serão as atribuições, quais serão os ônus, o que exatamente precisará ser feito. E quando essas lacunas existem, isso acaba gerando uma consequência para a maneira como a trader, que funcionará como uma espécie de polícia ou de fiscal, vai atuar. Porque a tendência da trader é de jogar a barra lá em cima e adotar o critério mais rigoroso possível para que ela não seja responsabilizada no fim das contas e, portanto, para garantir que aquele produto cumpre com as exigências europeias. Agora, o mercado não está preparado ainda para definir exatamente o que precisará ser feito para cumprir com essa norma europeia. Nós temos essas diretrizes, essas indicações, sabemos que as exigências são ambiciosas, mas ainda será necessário ter uma organização, uma infraestrutura de administração, de recursos, para garantir que isso seja feito na realidade. Será possível rastreabilidade 100%, Kellen? Certamente não no curto e no médio prazo. Muito bem, professor. Agora a gente avança mais um passo. Há dificuldades, há custos, há uma série de pontos ali meio cinzentos precisando ser compreendidos e há também essa aprovação na última instância lá na lei, da lei ambiental na Europa. A pergunta que segue é, esta condição de colocar países com alto, baixo ou médio risco, risco país, como eles mensuraram, isso afetará negativamente o Brasil? De qual maneira? E como é que eles vão medir esse risco? Olha, o que a lei diz é que os países da União Europeia, cada um deles, tem autonomia, segundo o seu sistema regulatório, de classificar os países. Então, pode acontecer que, por exemplo, a Alemanha olhe para a realidade brasileira, considerando o potencial de exportações do Brasil, considerando o histórico de desmatamento na Amazônia e diga, nós temos risco alto. Mas outro país pode classificar o Brasil com risco diverso. E as traders que fazem essa transação para países diversos terão a tendência de apostar sempre mais para cima e cobrar a exigência mais elevada. Como que o Brasil será classificado dentro dessa estrutura pela maior parte dos países? Olha, aqui teremos que ser, digamos assim, francos e realistas. A tendência é que o Brasil seja classificado pela vasta maioria dos países, se não por todos, como um país de alto risco e, portanto, que as exigências sobre os nossos produtos sejam as mais rigorosas possível. Essa é uma preocupação adicional e aí a gente entra numa outra página desta mesma conversa. Alto risco para o Brasil, isso significa mais exigências, mais penalidades e aí muitos podem dizer, não estou interessado mais em vender para a Europa. É sim uma possibilidade não vender para a Europa, só que o pulo do gato está no movimento que se alastra pelo mundo, porque outras regiões, outros países estão imitando esta mesma lei europeia neste momento? Onde é que isso já está acontecendo? Olha, é verdade, Kellen. O primeiro impacto na postura do produtor e do país é de se fazer a pergunta, será que eu quero continuar exportando o meu bem para esse consumidor? E não me surpreenderia se movimentos nessa direção acontecessem. E eu lhe dou 2 exemplos. A Malásia, recentemente, fez uma declaração, olha, Europa, se você não quer o meu produto, e lá eles exportam o óleo de palma, então eu posso reconsiderar vender para você. E a Indonésia foi além, aproveitando a inflação de alimentos que acontecia no seu país, simplesmente parou de vender para a Europa.
Se nós olharmos para o montante das exportações brasileiras em termos relativos, ao longo dos últimos 10 anos, a participação da Europa na pauta de exportações brasileiras do agro caiu pela metade. E a seguir essa tendência vai cair cada vez mais. Agora, como você mesma destacou, nós não fazemos essa escolha sozinhos. Essa é uma escolha que precisa ser feita olhando para a tendência mundial. E é verdade que outros países, como os Estados Unidos e agora cada vez mais a China, também consideram exigir rastreabilidade dos produtos. Eu acho que tem uma variável aqui que ainda está em jogo, Kelly, e que não está definida. Uma coisa é exigir, eu quero produto limpo, e vou exigir essa condição. Uma segunda coisa é dizer, se você não me der esse produto rastreado, eu não compro de você, ou, se você me der esse produto rastreado, com garantia de que é limpo e justo, eu pago um prêmio pela qualidade ambiental que você me dá. E essa segunda questão, se os países vão de fato oferecer um prêmio verde, é algo que a gente ainda precisa observar, negociar e, quem sabe, convencer o mundo a abraçar. Professor, para mim a informação de que a China está avançando numa lei parecida com esta aprovada pela Europa, que cria exigências ambientais que limitam o comércio agrícola, é uma novidade. Desde quando? Qual direção? Como é essa lei e o que o senhor espera? Sim. No caso da China, não é que exista uma lei sendo discutida ou tramitando no país. Existem preocupações e discussões sobre a necessidade ou interesse de limpar a base de comércio internacional de alimentos no país. E o que eu posso te antecipar, Kelly, nas conversas que eu tenho participado, é que a direção adotada pelo país não é a europeia, e esse é o ponto que eu estava destacando, é de investigar caminhos para premiar quem produz com mais qualidade, em vez de seguir a rota policial europeia, de punir quem não segue o meu padrão. O efeito final é a sustentabilidade crescente da produção de alimentos. Muito bem, professor, uma última questão. Trocando em miúdos tudo o que a gente conversou aqui, na sua avaliação, esta lei trata-se de um protecionismo ambiental disfarçado ou ele está escancarado mesmo? Eu acho que é escancarado, Kelly. E aqui tem uma evidência que sinaliza a razão dessa minha percepção. Há alguns anos, a Europa adotou uma norma análoga a essa para a Indonésia, dizendo não compro mais produto da Indonésia proveniente de áreas desflorestadas. Na época, houve uma grande euforia e interesse, finalmente, vamos limpar o comércio e garantir a preservação das florestas. Passa o tempo, alguns estudos mostram a realidade. O que aconteceu na Indonésia? Uma redução do desmatamento de não mais do que 1,6%, com um impacto social enorme. Pago por quem? Pelos grandes? Não, pela massa de pequenos produtores que muitas vezes têm como única fonte de renda a produção e exportação do seu bem. Então a tendência, e a Europa sabe desses dados, é que algo análogo possa acontecer com o Brasil. Os grandes passam pelo sarrafo elevado apresentado pela norma, não sem dificuldade, mas quem acaba pagando a conta é a maioria, e isso protege o mercado europeu. Curioso, porque durante a nossa conversa eu me recordei que a mesma Europa que está indo na direção de aprovar essa lei ambiental, com várias exigências para os países que enviam produtos, alimentos para lá, é a mesma Europa do Macron, presidente da França, que há 7 dias anunciou um plano para reindustrializar a França. Ou seja, o que vale para cá não vale para lá? É lamentável isso, Karen. Eu acho que o aspecto mais dramático desse ponto, e eu até coloco aqui num tom gentil, digamos assim, com o mundo, é que a Europa, ela exerceu historicamente um protagonismo de puxar essa agenda ambiental. E esses sinais diversos que nós estamos percebendo colocam em xeque não só essa credibilidade do velho continente, mas de acordos como, por exemplo, o Pacto de Paris, que tinha como pressuposto a autonomia de cada país de estabelecer sua meta e seu compromisso de redução de emissões. O Brasil disse, meu compromisso é zerar o desmatamento até 2028. Nós estamos em 2023, mas parece que para a Europa não importa mais o acordo de governança internacional. O que importa é o seu interesse e a vontade de cumprir com o privilégio, com a proteção do seu consumidor. Isso parece que é um risco para o mundo
e um desafio para a própria agenda ambiental. Professor, a última pergunta que eu te faço é: chegamos no limite da agenda verde? A partir de agora ela retrocede porque sai da parte discursiva e encontra barreiras na prática? Ou seja, se percebe que muito do que foi pregado não funciona? Ou não, ela tem fôlego para avançar mais e em algumas condições continuar vilanizando a produção de alimentos? A parte empírica da sua pergunta eu não sei responder de imediato. O que eu posso dizer de forma realista e direta, Kelly, é que nós estamos sim testando o limite desta agenda ambiental e deste movimento ambiental, como ele foi construído, organizado e avançado ao longo das últimas décadas. Eu espero que a gente consiga encontrar uma saída honrosa para garantir produção com sustentabilidade, mas os sinais são sinais de preocupação. Muito bem, o Brasil tem muito a ensinar para vários países, né? Produzir e preservar, a gente faz isso muito bem por aqui. Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, uma satisfação recebê-lo, volte sempre. Estou à disposição, um prazer voltar a falar com vocês. Da mesma forma, até a próxima. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que agricultores de Santa Catarina lotaram a audiência pública sobre marco temporal das terras indígenas e eles dizem: queremos permanecer em nossas terras. Alguns deles viajaram mais de 12 horas para participar da discussão que aconteceu em Florianópolis. Tudo isso e muito mais já já. Eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que vai definir se é constitucional ou não a pulverização aérea de agroquímicos. Essa ação foi ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que questiona uma lei do Ceará que proibiu a pulverização aérea no estado. O julgamento desse tema já tinha começado e ficou parado depois que um dos ministros da Corte pediu mais tempo para analisar o assunto. É super importante a gente analisar o caso do Ceará para avaliar se há risco dessa mesma condição de proibir pulverização aérea se espalhar para outros lugares do país ou se a gente vai ganhar a garantia jurídica para continuar com esses manejos agrícolas. Rodrigo Kaufmann é o nosso convidado, ele é assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, Kelly, estou à disposição. Muito obrigada. A gente gostaria de saber se a expectativa da CNA para o resultado do julgamento é que o STF autorize a volta da pulverização agrícola no Ceará. Perfeito, Kelly. Bom, nós alegamos a nossa ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa lei do Estado do Ceará, exatamente porque acreditamos que nós temos aqui uma dupla inconstitucionalidade, né? Em primeiro lugar, o problema da competência, né? Esse é um assunto da competência da União e tanto é assim que nós temos a autorização para a pulverização aérea no país inteiro. É uma atividade, vamos dizer assim, hiperregulamentada e fiscalizada por MAPA e por ANAC, por Ministério Público e todos os órgãos ambientais. Então nós acreditamos que de fato nós estamos aqui diante de uma inconstitucionalidade formal e além disso a inconstitucionalidade material, exatamente porque a atividade em si
faz parte do tipo de planejamento que se tem numa agricultura profissional, né, que calcula os custos e que oferece produtos com preços adequados. Então, nossa expectativa é que sim, o Supremo Tribunal Federal vai entender ao final que esta lei é inconstitucional e que as demais leis, e hoje nós temos algumas leis municipais também, mais ou menos seguem esse mesmo caminho, vão ser declaradas inconstitucionais. Bom, você está falando que algumas leis municipais seguem esse caminho, eu já vou te perguntar sobre isso, mas antes eu gostaria de entender um pouco mais dessa sua expectativa de que o STF autorize a pulverização aérea também no estado do Ceará. Alguns ministros já se manifestaram publicamente sobre o tema, com base em que você afirma que o STF deve se posicionar favorável à manutenção da pulverização aérea? Veja, hoje o julgamento foi retomado, né? Nós tivemos na primeira sessão de julgamento deste caso, que foi lá em novembro de 2021, o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Fachin pela constitucionalidade da lei, portanto, pela improcedência dessa ação, e hoje nós tivemos já o voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanhou a relatora. A nossa surpresa foi que o voto do ministro Gilmar Mendes veio sem vamos dizer assim, sem um apanhado, um arrazoado mais consistente sobre a sua posição, apenas acompanhou a ministra Carmen Lúcia, né? Nós tivemos argumentando e apresentando dados para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, então nós ainda acreditamos que neste caso especificamente nós vamos ultrapassar essa fase vamos dizer assim, de uma falta de conhecimento sobre como é que se dá efetivamente a atividade de pulverização aérea no Brasil inteiro, né? Nós estamos falando de fato de uma atividade que talvez seja uma das mais profissionais que nós tenhamos, né? E é uma atividade que contribui, inclusive, para os preços que nós temos dos produtos serem adequados no mercado nacional e internacional, né? Agora, então, a nossa expectativa é que os outros ministros talvez entendam dessa maneira, pela inconstitucionalidade dessa lei, né? Eu percebi um talvez ali na sua fala, né? Então, vamos fazer um exercício de hipótese aqui. Se o STF decidir pela proibição da pulverização aérea, essa decisão, ela também pode ser estendida para outros estados brasileiros e aí não só para o Ceará? Nós temos no Supremo Tribunal Federal a tramitação de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que trata dessa questão também relacionada e que questiona, na verdade, as leis municipais, né? Nós imaginamos que esta ação, ela traz mais informações sobre a regularidade dessa atividade e o fato de que essa atividade não oferece qualquer risco, qualquer perigo à saúde humana e muito menos à saúde ambiental, né, dos ecossistemas, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal nesta DIN, a 6137, de fato preocupa pelo encaminhamento que está sendo dado a ela, mas de fato seria um sinal ruim para a liberdade, né, de regulamentação desse assunto nos outros estados, mas nós imaginamos que esse assunto vai ser resolvido por meio do julgamento dessas duas ações, né? O que nos chama a atenção é que o voto da ministra Carmen Lúcia levanta preocupações que são as preocupações, né, do setor agrícola brasileiro, de proteção ao meio ambiente, mas não se dedica ao enfrentamento dos argumentos que foram levantados na DIN, né? Por exemplo, esse, de que a aviação agrícola brasileira, por exemplo, ela se estabelece num mercado hipercompetitivo, é uma atividade que é fiscalizada por vários órgãos federais, estaduais e também municipais. Nós contamos com uma atividade altamente tecnológica, então a aplicação do defensivo agrícola se dá com precisão, né? É o tipo de pulverização que nós não temos quase o perigo da deriva, por exemplo, né? Os aviões são munidos, por exemplo, de fluxômetro, de um GPS especial, quer dizer, todos os instrumentos que nós temos para garantir que não vai haver qualquer tipo de dano ao meio ambiente, nós temos presente no mercado de pulverização aérea no Brasil. Então, e esses são fatos que não foram enfrentados nos votos que foram apresentados até agora, né? Rodrigo, me perdoe a minha ignorância em relação aos termos mais jurídicos e eu gostaria de contar com a sua ajuda aqui para a gente tornar essa mensagem clara para todos que nos assistem, que estão preocupados com uma eventual proibição de pulverização agrícola no Brasil. Se o STF entender que o Ceará fez certo, que tem que proibir mesmo a pulverização agrícola, qual o efeito prático que isso geraria em outros estados? Eles poderiam também considerar proibida essa atividade? Isso que eu gostaria de entender. Esta DIN trata especificamente da lei do Ceará. Sim. Então, se for declarada a constitucionalidade, a pulverização aérea fica proibida no estado do Ceará, porque eles têm uma lei que proíbe.
o que o Supremo está dizendo, vamos dizer assim, na sua decisão, é que os estados e os demais estados do Brasil poderiam regular essa matéria, proibindo também a pulverização aérea. Esse é o sinal. Isso não tem um efeito, vamos dizer assim, imediato, apenas indica que a competência do Estado em matéria de meio ambiente permite que eles proíbam a pulverização aérea, né? Ou seja, aí é que está a grande preocupação. Este é o motivo da preocupação, de fato. Muito bem, e você disse que há outros projetos de leis de outros estados que também querem proibir a pulverização aérea. Existe esse movimento? Nós fazemos um monitoramento em relação a alguns estados, esses projetos de leis eles não seguem adiante, mas infelizmente no Brasil nós temos algumas leis municipais que também igualmente proibiram a pulverização aérea, né? E essas leis foram objeto de uma ação específica também da CNA que questiona a constitucionalidade delas. Parte em relação à competência formal, ou seja, nós alegamos que somente a União tem o poder de eventualmente proibir essa atividade, e parte em relação à inconstitucionalidade material, ou seja, os produtores rurais, eles têm liberdade para definir este tipo de pulverização, obviamente observando as limitações que a legislação federal estabelece, né? Muito bem. Rodrigo, quando que a gente vai saber qual a decisão final do STF para tentar gerar pelo menos uma sensação de mais calma, caso o STF entenda que é constitucional a aplicação aérea de defensivos usando aviões agrícolas? Esse julgamento está se dando por meio da sessão virtual, né? A sessão virtual foi reaberta hoje e ela vai continuar até quinta-feira da semana que vem. Então, até quinta-feira da semana que vem, se nenhum outro ministro pedir vista, nós teríamos uma decisão definitiva nesse assunto. Há a possibilidade deles pedirem vista e aí o processo ser prorrogado? Prorrogado, perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem. Rodrigo, agradeço demais pelos esclarecimentos. Espero que a gente volte a conversar com mais segurança jurídica para os agricultores trabalharem. Rodrigo Kaufmann, que é assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, obrigada por estar conosco no Hora H do Agro. Muito obrigado, agradeço o convite. Até a próxima. Queremos permanecer em nossas terras. Essa foi a frase estampada em camisetas usadas por agricultores durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro, que teve como objetivo discutir o marco temporal das terras indígenas, também contou com a participação de prefeitos, parlamentares, representantes de agricultores, de associações empresariais e da Procuradoria-Geral do Estado. Alguns agricultores viajaram mais de 12 horas em uma caravana até Florianópolis e lotaram o auditório da Assembleia. Eles pedem que o Supremo Tribunal Federal mantenha o marco temporal, tema que a Corte retomará o julgamento no dia 7 de junho. Vale lembrar que o marco temporal estabelece que os indígenas só podem reivindicar uma terra se eles estavam lá na área até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Se essa regra do marco temporal deixar de existir, haverá uma grande insegurança jurídica no campo e na área urbana. Agricultores que possuem escrituras centenárias poderão, sim, perder as suas terras. E essa é a maior preocupação em diferentes estados brasileiros neste momento. Durante a audiência pública em Santa Catarina, Christian Lassig, um jovem de 18 anos, filho de pequenos produtores de leite, fez um desabafo. Vamos conferir. Me chamo Christian Lassig, eu tenho 18 anos, resido com a minha família no interior de Cunhaporã, na linha Araçazinho. A nossa propriedade, ela se consiste basicamente na produção de leite, bovinocultura de leite. Eu nasci, cresci em meio a esse conflito. Nós temos uma propriedade familiar que vem passando de geração a geração, ano após ano. É um trabalho de muito tempo. Meus bisavós chegaram àquelas terras em 1954. Eles estavam desde aquela época desbravando, colonizando, tentando tirar daquela terra o seu sustento, a sua dignidade. Mas existem famílias que estão estabelecidas há muito mais tempo que a minha. E nos últimos anos, elas precisam conviver diariamente com inseguranças e incertezas, não sabendo ainda se podem investir em suas terras, preocupados com o que vão fazer, se realmente um dia precisarão sair. Vocês têm noção da aflição e a incerteza que é
passar diariamente, viver num local desses, uma conversa entre vizinhos geralmente termina: o que vai ser de nós se nós um dia realmente precisarmos sair daquela terra? É uma pergunta que todos os agricultores se fazem e que não tem resposta. Por que nós, agricultores, que adquirimos honestamente as terras, que foram escrituradas com aval do governo, que foram compradas com suor, dignidade, nós precisamos agora passar por tantas aflições e ainda por cima ser tratados como bandidos, precisar abandonar a terra de um dia para outro? Isso se chama justiça? Muito emocionante o desabafo do filho de agricultores Christian. Muitos outros agricultores também aproveitaram o momento na tribuna da Assembleia de Santa Catarina para expor as preocupações. O senador Jorge Seife, que participou desta audiência pública em Santa Catarina, revelou à Hora H do Agro que o governador do estado está tentando uma interlocução com a Advocacia Geral da União e com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão logo mais retomar a discussão do marco temporal das terras indígenas na corte. Vamos conferir. O que nós temos feito sob a liderança do governador Jorginho Melo, interlocuções dentro da Advocacia Geral da União com o ministro Jorge Messias, de que poderíamos eventualmente conversar governo federal, governo estadual, para se indenizar eventuais prejuízos que algum desses povos indígenas que reivindicam essas terras de Santa Catarina sejam indenizados e não retire esses produtores rurais de suas terras. Essa é uma providência. Mas, acima de tudo, Kelly, o que nós temos feito é interlocuções políticas dentro aqui do Senado, dentro da Câmara, dentro da Assembleia Legislativa, prefeitos, vereadores e também junto ao Supremo Tribunal Federal, para conscientizar e para validar os ministros do Supremo, visto que hoje está empatado, são 2 votos, um a favor e um contra, que isso pode causar realmente uma conflagração, realmente pode causar uma espécie de guerra, briga de povos por questões de terra que já estão superadas em 5/10 de 1988. Muito obrigada, senador Seife, pelos esclarecimentos e por trazer informações para a gente direto de Santa Catarina. Agora a gente troca de assunto. Nosso tema é MST. A Câmara dos Deputados instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o MST. O relator será o deputado Ricardo Salles e a presidência da CPI ficará nas mãos do deputado Tenente Coronel Zucco. Em nota, o MST afirmou que a CPI não possui objeto determinado e que representa uma tentativa de criminalizar o movimento e pressionar o governo. E o governo brasileiro confirmou o primeiro caso de gripe aviária no Brasil. O vírus H5N1 foi detectado em 3 aves silvestres no litoral do Espírito Santo. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e aves selvagens. Uma das formas de transmissão ocorre através da migração destes animais que carregam o vírus. E não há risco para o consumidor de carne de frango e ovos de contrair a doença através dos alimentos ingeridos, por exemplo, carne de frango, ovos e outros alimentos como estes. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, revela que a detecção desses 3 casos no Espírito Santo ocorreu a menos de 100 quilômetros de distância de Santa Maria de Jetibá. Neste município do Espírito Santo está o maior número de galinhas poedeiras do Brasil. Na sexta-feira, a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo informou que encaminhou para análise 4 novas aves silvestres com suspeita da doença. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que o fato não altera o status do Brasil de livre da doença na Organização Mundial de Saúde Animal. Ainda que o vírus fosse identificado em plantéis comerciais, o que não aconteceu, os impactos poderiam ser reduzidos, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Vamos acompanhar em detalhes. Esses países já convivem com essa doença há mais de 3 anos e estão exportando, estão fazendo isso. Então, o que acontece? O Brasil não vai ter consequências se mantiver nessas aves silvestres, que são aves de migração, como bem você falou. Está fora da produção industrial do Brasil. Nós exportamos para 150 mercados. Mais de 135 deles já aceitam, inclusive, se por acaso chegasse numa ave de produção, aceitar aquilo que se chama de regionalização,
zoneamento ou compartimento. É algo que já acontece com a Europa e com os Estados Unidos. Eles têm, por exemplo, Estados Unidos, tem em 47 estados ocorrência da influenza aviária, e esse ano exportou para mais de 23 países. Muito bem, obrigada, Santim, pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando com muita atenção este tema. Por isso, a gente vai tratar agora de gripe aviária com foco nos mercados. Mercados de proteínas, mercados de grãos. César de Castro, consultor de agronegócio do Itaú BBA, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, obrigada por estar conosco. César, qual a preocupação no momento para o mercado de aves e ovos no Brasil? A notícia da gripe aviária em aves silvestres já gerou algum efeito? Eu diria que não, Kelly. Os preços até cederam um pouco nessa semana, mas tem mais a ver com a conjuntura, né? A segunda quinzena, geralmente mais fraca, e até seria de se esperar que não tivéssemos grandes efeitos nos preços, dado que não tem nem o embargo, nada em questão, dado que isso já era sabido, né? Se tivesse ocorrência em aves silvestres, isso não tiraria do Brasil o status. Entretanto, eu acho que cresce bastante a preocupação, né, como já vem crescendo, de que eventualmente possamos ver problemas, né, alguns casos em criações comerciais. Então, o episódio eu acho que reforça a importância, né, de se ter bastante cuidado com os quesitos de biossegurança para que possamos, em um caso eventual de se atingir produções comerciais, a gente consiga isolar rapidamente e possamos manter o fluxo, né, no devido momento que for restabelecido, mais ou menos como aconteceu na Argentina, né, que o mercado foi fechado, né, o país todo, e depois foi reaberto. Então, é isso que nós esperamos. O episódio, eu acho que traz, né, um pouco mais de preocupação, porque é mais um sinal de que a doença está circulando por aqui, né? Muito bem, e essa informação de que está a 100 quilômetros de distância de um município que tem o maior número de galinhas poedeiras, como você avalia a proximidade dessa doença em aves silvestres de um plantel muito relevante para o país? Sem dúvida é próximo, sobretudo porque, diferentemente de doenças em animais terrestres, né, os animais, as aves voam, elas defecam, né, em diferentes locais, então a transmissão, isso já é sabido, ela é muito rápida e muito veloz. Então, acho que sim, 100 quilômetros não é nada longe, né, nesse caso. Então, temos sim que tomar bastante cuidado e, obviamente, continuar testando, né? Aparentemente o Estado e o Brasil todo está bastante atento a isso e tentar identificar qualquer sintoma de animais, né, de aves que possam estar com suspeita e testar o quanto rápido. O mais importante é a gente estar preparado para o que pode eventualmente acontecer e não apenas ficar acreditando que a nossa biossegurança é blindada acima de tudo. Lembrando que as criações de ovos em relação à indústria de carne e de frango, ela é mais pulverizada, né? As granjas, existem muitas granjas menores, a gente entende que o nível de biossegurança não é exatamente o mesmo, então é muito importante que caso tenha problemas em ovos, isso vai bater no frango também de corte. Esse é um ponto que eu gostaria de explorar com você. Muitas mensagens da nossa audiência tentando entender o efeito de uma eventual detecção de gripe aviária em plantéis comerciais no preço do frango, por correlação no preço da carne bovina e também dos ovos. O que aconteceria no momento seguinte numa eventual detecção dessa doença em rebanhos comerciais aqui no Brasil? Olha, o natural de se esperar seria, né, o fechamento do mercado de exportação, né, isso preocupa mais no frango de corte do que nos ovos, mas fecharia tudo, né, mas a exportação de carne de frango ela é muito relevante, próximo de 30% de toda a produção, e isso poderia fazer com que a gente tivesse uma logística bem mais complicada aqui, porque é um ciclo de produção, né, uma indústria em produção em que você tem granjas com animais terminando, indo para o frigorífico, linhas de abate. Então, é de se esperar que a oferta aumentasse no mercado doméstico, porque não poderíamos exportar. Isso tenderia a baixar preços, né? O timing disso diz muito sobre a amplitude dessas possíveis quedas de preço. E, num segundo momento, uma explosão, dado que a produção teria que reduzir e, quando fosse restabelecido, a gente não teria tanta oferta disponível assim. Então, tudo depende muito do quanto tempo ficaria fechado, se é que vai fechar para muitos mercados, e obviamente outro impacto seria na demanda de milho, né, que já é um
um setor que está sentindo bastante, né, a pressão de uma leitura muito mais favorável de oferta, que deve vir, né, na esteira do fenômeno El Niño, que ajuda as safras da América do Sul no próximo ciclo, uma safrinha que vem bem, e principalmente a safra americana com sinais de aumento também. Então, seria um embarque, eu acho, que para a demanda de milho também. Então, não somente as carnes poderia ter problemas, mas também o milho, né? Acho que isso poderia. Agora, tudo dependerá muito da nossa eficiência em isolar um eventual foco, né? Se a gente conseguir conduzir isso relativamente bem, o problema tende a ser de um curto prazo de curto prazo, mas se isso for um pouco mais complicado e mais sem controle, como a gente viu nos Estados Unidos, não é bem uma boa comparação, porque lá eles têm muito mais aves, né, silvestres circulando por ali, estão bem mais nas rotas. A gente poderia ter problemas bem maiores aqui se espalhar, e aí, obviamente, os embargos poderiam ser maiores. Então, é isso que nós tememos, é uma resposta não perfeita no caso de uma ocorrência. Eu vou passar para a discussão do milho a seguir com você. Antes, eu gostaria um pouquinho mais da sua análise sobre proteínas, né? Se eventualmente ocorresse um embargo, mesmo que temporário, para as exportações de frango, a sua análise é que aumentaria a oferta doméstica e isso derrubaria o preço no primeiro momento e geraria também efeito colateral na formação do preço da arroba do boi. Muita gente preocupada entre os pecuaristas. Essa é uma correlação que é verdadeira? É verdadeira, sim. O frango ele tem correlação, né, especialmente com o dianteiro bovino. Isso seria, sim, ruim para o boi também. Difícil medir o impacto disso, né? Eu imagino que se for algo relativamente de curto prazo não teria tanto impacto, mas vale dizer que é um momento que o boi, né, atravessa aí um período de muita oferta, a carne está preços bem baixos. Se a gente tivermos, né, um aumento muito grande da oferta de frango no mercado interno, isso pesa, sim, na carcaça bovina. Eu entendo que sim. Para fechar esse ponto, você falou sobre embargos às exportações numa eventual ocorrência da gripe aviária em plantel comercial no Brasil. A gente ouviu o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal antes de você e ele falava sobre regionalização, eventualmente embargar por um período de tempo determinadas áreas no Brasil. Isso está sendo feito em outros países do mundo porque é uma pandemia de gripe aviária. Dá para imitar esse modelo e prever efeitos menos catastróficos para a cadeia do agro caso essa doença avançar? Esperamos que sim, né, Kellen? É exatamente por isso, né? Já aconteceu em outros países, né? A doença praticamente está em todos os países produtores de frango, né, e de ovos. Então esperamos que o nosso tratamento não seja diferente, mas nunca vivemos isso, né? E o Brasil, né, tem características em outros episódios de outras doenças. Sempre foi muito mais traumático por aqui, né? Lidar com vaca louca, lidar com aftosa, os problemas podem ser um pouco diferentes, né? Não é a mesma coisa como os compradores enxergam um país e outro. Então isso vai depender muito da nossa resposta aqui, tá? Eu acho que foi muito bom e rápido como veio a notícia da confirmação desses 3 casos, mas não é bem um espelho do que já ocorre em outros países, né? Esperamos que sim, mas nunca vivemos isso. Muito bem, fica aqui com a gente, César, a gente vai trocar de assunto e eu chamo você em um segundo. O César há pouco falava sobre a condição de milho, de grãos no Brasil. E a colheita de milho segunda safra, ela começou em Mato Grosso. Os primeiros trabalhos acontecem em áreas irrigadas lá do estado. E o que preocupa os agricultores são os preços do cereal, preços que despencaram, né? Dados do IMEA indicam que o grão disponível é negociado na casa de R$40 por saca. Em algumas regiões, região de Sorriso chegou a 36. E o governo já chegou a falar publicamente sobre política pública de apoio à comercialização de grãos e até política pública de preço mínimo. De volta para o César, que é um grande entendedor do mercado de carnes e de grãos. E a pergunta que eu te faço é: o preço do milho vai cair ainda mais aqui no Brasil? Você deu uma pista na sua resposta anterior. O que você está vendo nos cenários para soja e milho? Kellen, esse risco existe, já caiu muito rapidamente, nós não esperávamos uma tamanha queda tão rápido, né? A safrinha nem entrou, ela está apenas começando a ser colhida, mas tem um conjunto de elementos um pouco preocupante, né? Os prêmios estão muito amassados, né? Estão muito negativos desse momento por essa interpretação de que a safrinha é grande e tem muito pouco volume comercializado, né? Então,
os compradores, eles sabem que estão de braços cruzados praticamente, comprando apenas da mão para a boca para as necessidades de curto prazo, sabendo que vai entrar um volume grande. Então, tudo leva a crer que esse volume grande, né, ele vai pesar mais adiante no mercado. Agora, a questão determinante para isso é o desenvolvimento da safra americana. Os Estados Unidos produzem muito mais milho que o Brasil, é ali que o jogo se define, e os sinais são muito bons até aqui. Apesar da região do meio oeste estar enfrentando um período de seca um pouco mais nítido do que há um ano atrás, o plantio foi feito cedo. Então, isso sugere boas produtividades. A expectativa é que eles consigam colher 11% a mais de milho nesse ciclo do que colheram o ano passado, o que, combinado com uma leitura muito otimista das safras sul-americanas, que o Brasil vai ter, né, o seu plantio aí a partir de setembro, outubro, desenha o ano que vem bastante volumoso também em termos de oferta. Então, somando todos esses elementos, mais esse atraso na comercialização, a gente vai ter aparentemente um futuro mais tranquilo em termos de oferta. Então, apesar da curva de Chicago, ela está apontada para baixo. Então, a tendência seria imaginar que vai cair por conta desses fatores. Entretanto, o câmbio, a leitura é que ele se desvalorize um pouco. Então, para o segundo semestre, a gente pode ver o câmbio um pouco melhor, né, o dólar mais alto, e também os prêmios não tão pressionados. O problema é que se Chicago cair, né, numa leitura que se a safra americana der certo, Chicago vai descer um nível e aí não teríamos preços melhores mais adiante. Então, é perigoso, tá? Eu sugiro bastante cuidado, o produtor se proteger. Já caiu muito, né? Os preços já estão bem ruins vis-à-vis os custos de produção, mas o cenário é muito complicado, é muito diferente do que a gente viu nos últimos 3 anos, que a gente teve problemas de safra, pandemia, guerra, uma demanda global muito forte. Então, mudou o ciclo de preço, César? Mudou o ciclo de preço? Sem dúvida. Ainda não está totalmente definido, Kelly, porque a gente não sabe se a safra americana vai sim ser desse tamanho. O momento decisivo vai ser no mês de julho e agosto, quando ali não pode faltar chuva. Mas o desenho é favorável, tá? Então é bom não apostar no caos que seria, né? Para os preços voltarem a subir, tem que ter um problema lá. E, em princípio, nós não estamos vendo isso como uma possibilidade. César de Castro, consultor de agronegócio do Itaú BBA, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima. A Ucrânia e a Rússia renovaram nesta semana o acordo para exportar grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. O tratado, que iria vencer no dia 18 de maio, foi prorrogado por mais 2 meses. Esse é um tema também que importa para a gente observar a entrada de grãos da Ucrânia no mercado global de alimentos. E esse também é um fator que impacta na formação dos preços de commodities como milho, trigo, na Bolsa de Chicago. Agora o nosso tema é crédito rural. Durante a audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, revelou que os recursos atuais para o Plano Safra 23-24, que começa em julho, não são suficientes. Ele comentou que o governo negocia com o Banco Central a possibilidade de aumentar os recursos captados que obrigatoriamente devem ser dirigidos ao crédito rural. Vamos conferir. Hoje, uma das limitações fortes para o Plano Safra, que a gente vai iniciar agora em julho, é a quantidade de recursos. O Plano Safra é feito basicamente com recursos provenientes dos depósitos à vista, da exigibilidade dos depósitos à vista, da poupança rural, da LCA, são as três principais fontes de recursos. No momento, a gente está numa discussão, inclusive, com o Banco Central, para tentar elevar os percentuais da exigibilidade em relação ao crédito rural dessas 3 fontes, depósito à vista, depósito em poupança e em LCA, para que a gente tenha mais recursos, seja para serem operados à taxa livre, seja para serem operados com equalização do Tesouro Nacional. Atualmente, o volume total disponível, pelas regras atuais, são insuficientes para atender um plano safra robusto como a gente quer construir para este próximo plano safra. O representante da Fazenda também afirmou que os recursos destinados à equalização do crédito rural, que é quando o governo subsidia uma parte dos juros do produtor rural, está todo comprometido com operações do plano safra atual. E no momento,
no momento, o recurso disponível para a equalização em 2023, ele está basicamente comprometido com operações contratadas ou que vão ser contratadas até o final de junho deste ano, ou seja, até o final do plano safra vigente, e nós vamos ter que buscar uma ampliação desses recursos para poder, inclusive, lançar o próximo plano safra. Então, provavelmente a gente vai ter que buscar um remanejamento ou até mesmo um pedido adicional de recursos ao Congresso. Um desafio adicional para a cadeia do agro, crédito rural, a gente segue acompanhando. E agora eu tenho um recado para você. Nada melhor que proteger a sua lavoura de soja desde o início, não é mesmo? Por isso, hoje eu te apresento o Convence, o tratamento de sementes inseticida da Yara, com amplo espectro de ação e alta performance no controle da lagarta elasmo. Com um amplo espectro de Convence, você tem controle simultâneo de mastigadores e sugadores. Solução Yara indispensável para o controle de elasmo. Lavoura com Convence tem proteção do vigor e da produtividade. Com essa inovação, você vai preservar o seu estande de plantas com boa germinação e bom desenvolvimento inicial da cultura. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera para o QR Code na tela e proteja o seu estande de soja. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.